Fala cara, Pio aqui, estamos no módulo 3, metas e limites sem autossabotagem. E esta é a aula 6, como se recuperar emocionalmente de um dia de loss. Então nessa aula eu vou te mostrar como se recuperar emocionalmente disso, evitando a autossabotagem no day trade, tá beleza? Mas logo de cara eu te digo, um loss mal digerido é o gatilho para a autossabotagem de amanhã. Primeiro precisamos entender por que um dia de loss pode derrubar tanto o seu controle emocional. O primeiro possível motivo é que o trader acaba levando a perda para o pessoal. Muitas vezes o trader, principalmente iniciante, acha que levar um stop é uma falha pessoal. Ele não consegue entender que isso faz parte do jogo. O segundo possível motivo é que o trader acha que poderia ter evitado o loss. Mesmo quando o trader opera certo, muitas vezes ele se culpa por ter levado aquele loss, achando que ele poderia ter feito diferente no gráfico. Terceiro possível motivo, o trader operou com um dinheiro que não poderia perder. Isso daqui, cara, a gente já tratou na aula 2, se eu não me engano, né? Olha só, na aula 2 nós falamos, você está operando com o dinheiro errado? E aqui eu mostro o exemplo, né, do que é dinheiro errado e mostro também as soluções, né, para você não operar com o dinheiro errado. Então, na realidade, esse terceiro possível motivo a gente já solucionou, possivelmente, né, na segunda aula. Agora, cara, o que fazer para que um dia de loss não derrube tanto o seu controle emocional? A primeira possível solução, cara, é avaliar se você seguiu corretamente o passo a passo da sua estratégia. Isso vai responder esse primeiro problema que a gente conversou aqui, cara, que o trader acaba levando a perda para o pessoal. Então, voltando a essa primeira possível solução, avalie se você seguiu corretamente o passo a passo da sua estratégia. Se você está operando com uma estratégia objetiva, como as que eu ensino no meu canal e também nos meus treinamentos, o primeiro passo, cara, é analisar se você executou o plano do jeito certo. Por exemplo, você tem que analisar se você entrou no ponto exato de entrada, se você posicionou o alvo e o stop da forma correta, na pontuação correta, e você também tem que avaliar se você respeitou o gerenciamento. Se você fez tudo isso, cara, significa que você não falhou. Então, cara, esse loss, essa perda, não é culpa sua, você não precisa levar para o pessoal. É só a estatística da estratégia que está acontecendo. Estratégia nenhuma, cara, tem 100% de acerto. Isso faz parte do jogo. E aí você pode refletir o seguinte: o que estava no meu controle, eu fiz corretamente? Se a resposta for sim, cara, então a lição já está aprendida, né? Você está no caminho certo, mesmo quando você está perdendo, mesmo quando você está levando stops na sua estratégia. Ok, cara, então já falamos sobre a primeira possível solução, né? Que é você avaliar corretamente, né? Se você seguiu o passo a passo da sua estratégia. E a segunda possível solução é fazer o resumo frio do loss que você levou, né? Na sua estratégia. O que isso significa? Bem, essa segunda possível solução vai responder esse segundo problema aqui, que a gente levantou anteriormente nessa aula. Depois de um dia que a gente fecha no negativo, cara, é comum o emocional tentar assumir o controle. Por isso você precisa, cara, resgatar o seu racional. E uma forma de fazer isso é através de um exercício simples, que é fazendo, cara, um resumo frio do loss. Você pega papel e caneta ou então um bloco de notas mesmo e responda as seguintes perguntas. Qual foi o setup utilizado? Essa é a primeira pergunta. A entrada estava dentro das regras? O stop estava no lugar correto? O gerenciamento de risco foi respeitado? Você responde com sim ou não todas essas perguntas. Isso ajuda, cara, a sua mente a entender que se você seguiu a sua estratégia à risca e levou o stop mesmo assim, significa que não tem nada que você pudesse fazer, cara, para evitar esse loss. Então, respondendo esse segundo problema, se você seguiu à risca a sua estratégia, não tem nada que você poderia fazer para evitar o loss. Isso faz parte do jogo, entendeu? E como eu disse, cara, a resposta para esse terceiro problema, né? O trader operou com um dinheiro que ele não poderia perder. Essa resposta, ela já foi dada no módulo 1, na aula 2, onde nós falamos sobre o dinheiro errado. Aqui nós falamos tudo sobre essa terceira solução. Então você pode assistir essa aula 2 que está aqui no Telegram para você relembrar isso, ok? Então, cara, resumo rápido da aula de hoje. Um dia de loss só derruba o emocional quando você encara ele como algo
pessoal. A culpa do prejuízo, né, a culpa do loss, ela aumenta quando você acredita que poderia ter evitado, mesmo seguindo ali, né, o passo a passo da estratégia. E você tem um impacto ainda maior no seu emocional se você estiver operando com um dinheiro que você não poderia perder. Esses foram os motivos que nós levantamos nessa aula para entendermos por que um dia de loss pode derrubar tanto o nosso emocional. E depois nós vimos aqui embaixo, cara, que existem duas atitudes que ajudam a solucionar esses problemas, né, que nós levantamos. Primeiro, nós precisamos avaliar com frieza, né, se você seguiu corretamente o passo a passo da sua estratégia. Isso vai solucionar, né, esse primeiro problema. A segunda atitude é fazer um resumo frio do loss, para mostrar para sua mente que o stop não é uma falha, a partir do momento em que você segue corretamente a sua estratégia. E se você seguiu de fato à risca a sua estratégia, você não poderia ter evitado o loss, entendeu? É apenas a estatística do mercado atuando. Então, cara, hoje nós falamos não só sobre os problemas, como também falamos sobre como solucionar esses problemas. São todas soluções objetivas. Cara, você consegue perceber que nessa aula nós começamos a preparar a sua mente para respeitar metas e limites sem autossabotagem. Porque a partir do momento em que você leva para o pessoal uma perda, ou a partir do momento em que você acha que você poderia ter evitado uma perda, ou a partir do momento em que você começa a operar com dinheiro que você não poderia perder, tudo isso te leva a te auto-sabotar e não respeitar as metas e os limites, entendeu? Então a gente está preparando a sua mente para que você não faça isso, obviamente, entendeu? E na próxima aula a gente continua com isso. Módulo 3, respeitando metas e limites sem autossabotagem. E nós teremos a aula 7, o impulso de recuperar é o que mais te faz perder. Então você leva aquele stop, cara, você fica com raiva, você quer se vingar no mercado e você tem aquele impulso de querer recuperar. E isso é o que mais te faz perder. Eu vou te explicar nessa aula 7 como é possível se livrar desse impulso de querer recuperar, o que acaba levando que você perca mais ainda, tá beleza? Então, eu te vejo na próxima aula, cara. Um abraço.